Sustentabilidade é o grande negócio, por trás dela está a necessidade de ser competitivo. Ser competitivo pressupõe uma série de investimentos em pesquisa, enfim, a presença de políticas públicas, todas as questões foram muito bem colocadas nesse congresso. Eu acho que o pessoal da SNA foi muito feliz. Com relação ao código, o que vem agora são as lutas estaduais. Cada estado vai ter a sua luta para poder fazer o código mais ajustado ou adaptado. O Brasil é um continente. Eu estou imaginando que as pessoas do Pantanal, obviamente, pensam um pouco diferente daquelas que estão próximas de São Paulo, por exemplo. Então essa é uma questão que deve acontecer. A segunda questão importante que eu espero no nosso país é digamos, a discussão cada vez mais clara do investimento do governo brasileiro, digamos, em políticas públicas pensando para frente. Nós temos tido a falta de política pública, nós temos basicamente navegado em áreas terríveis. O Brasil cresce esse ano talvez menos do que os Estados Unidos e o agronegócio segura a balança comercial, mas não é, digamos, prioridade no governo brasileiro. O agronegócio não está na agenda do governo. A minha perspectiva é que a gente entre na agenda do governo. É algo absolutamente inusitado no mundo, nem na Venezuela tem isso. Nós temos 2 ministérios da agricultura, o que é algo obviamente inusitado. A gente pega um tema, por exemplo, o etanol, e nós temos 8 ou 9 ministérios que cuidam do etanol. Obviamente nenhum cuida do etanol, não há uma coordenação de governo, não há uma política, digamos, voltado a um crescimento sustentado. Há cobranças de compromissos. Nós entendemos que um dos fatores mais importantes é que o governo cumpra os seus compromissos. O setor produtivo tem cumprido o seu compromisso, que é continuar plantando, lutando, correndo os riscos. O setor governo deve fazer o mesmo. Nós corremos, como produtores, o risco agrícola de produzir, corremos o risco da falta de logística, corremos o risco da falta de infraestrutura de portos para viabilizar, digamos, a competitividade para um negócio sustentável. Eu acho que essas questões está mais do que na hora de nós termos, de fato, planejamento nesse governo. Eu me lembro, o último importante que nós tivemos talvez tenha sido na década de 80. Nós temos uma capacidade competitiva até a porteira da fazenda excepcional. Nós, por exemplo, em soja somos campeões mundiais, em milho nós já temos em algumas regiões produtividades tão importantes quanto nos Estados Unidos da América, como Ponta Grossa no Paraná. Em cana-de-açúcar nós somos imbatíveis, até a porteira. A partir daí, quando a gente começa a levar o produto para o comércio, para o mercado, a gente começa a sentir o chamado custo Brasil. Custo Brasil não é simplesmente, digamos, uma logística ruim, mas é uma logística errada. Nós temos, num país continental, todo o esforço, digamos, de transporte é feito via rodoviária, o que obviamente onera tremendamente. Quando é via ferroviária, por falta de ferrovias, as poucas que tem acabam cobrando preços que são muito acima daquilo que seria normal. Nós temos um potencial de hidrovias que praticamente não é conseguido, e ainda tudo isso, quando chega no porto, acaba pagando, digamos, o chamado demurrage, que é a perda de tempo do navio que fica estacionado para poder sair, que acaba ainda mais comendo os ganhos de produtividade que a gente faz lá na fazenda. Portanto, há um esforço enorme a ser feito nesse campo, que a gente espera que isso aconteça com pelo menos o que foi planejado.